Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em como foi o vestibular ESCS 2014. Essa semana que vocês vão estar em casa, se concentrando para a prova, se preparando para a prova, eu gostaria que vocês passassem o olho, guardassem os assuntos que estão sendo comentados aqui hoje e pelo menos uns 30 minutinhos da sua paciência, lembrando os assuntos que o CESP tem uma paixão, para que você chegue na prova, acelere a resolução, melhore a velocidade de resolução, seja um aluno em destaque para a prova. Então, é isso que nós estamos aqui hoje fazendo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nas questões que aconteceram em 2014. Me acompanhe, gente. Pessoal, seria interessante que vocês olhassem o seguinte. Eles estão preparando para vocês alguns assuntos que estão caminhando da questão 21 a 35. Eles usaram muitas reações orgânicas, muitas nomenclaturas da orgânica, muitas estruturas da orgânica, mas eles, na verdade, eles foram jogando assuntos em textos. É como se eu tivesse que pegar um livro, escolher alguns textos para montar um simulado, para montar uma prova. Então eles pegaram assuntos que tivessem cadeias orgânicas para que inserissem questões, tá, envolvendo orgânica, envolvendo outros assuntos. Então vamos começar. Questão número 21, tá? É a questão que segue, aonde ele dá a salicilina, ele dá o ácido salicílico, a salicilina, o ácido salicílico e o acetil, né, o ácido acetil salicílico. E ele comenta, a partir da estrutura molecular apresentada, infere-se que a salicilina, tá, tem massa molar igual. Ou seja, ele estaria com você... Vamos dar uma olhadinha na tela, eu quero fazer esse comentário. Você que está acompanhando a questão número 21, olha que interessante. Ele mostra a resolução pedindo que o aluno tenha conhecimento elementar. Gente, vamos ser sinceros. Essa questão ela é feita para o aluno que está iniciando o conteúdo de química. Perfeito? Vamos continuar dando uma olhadinha nos demais itens. Tá? Questão número 22. A questão número 22, ela já mostra um poder de conhecimento do aluno, pois ele já entra no assunto temeroso chamado reações orgânicas. E aí, pessoal, eu quero conversar com você que está em casa. Olha para mim, dá uma olhadinha, pessoal, olha para mim, atenção. Você vai fazer uma revisão dos principais tópicos das reações orgânicas. Beleza? Vamos lá. Paixão número 1 do CESP, esterificação. Paixão número 2 do CESP, oxidação dos álcoois, apesar que já caiu a oxidação dos alcenos. Paixão número 3 do CESP, moçada, saponificação. Um gosto muito delicado do CESP é a tal da desidratação inter e intramolecular dos álcoois. Pessoal, quem já teve aula no Exatas sabe que nós já ficamos sábado afora 4 horas e meia de aula de reações orgânicas. Mas essa semana, pega esses tópicos e acrescenta as reações de Markov-Vinikoff, tá? Talvez até uma hidrogenação, seriam essas 6, e dá uma olhadinha com mais calma. Vamos acompanhar então a questão que está no nosso texto, tá bom? A questão número 23 mostra o terceiro ponto do CESP. Veja, se você pegar, é o mesmo texto da questão 21, só que agora ele inclui massa e volume. Quando ele inclui massa e volume, se você olhar nas alternativas, dá uma olhadinha comigo. Vem para a tela, devagarzinho, e vamos dar uma olhada. Ele inclui as unidades.
O professor César, na física, trabalha unidade com vocês. Ele ensinou que, olhando as unidades, você consegue lembrar a fórmula. Na química é a mesma coisa. Na letra A e B, vocês estão acompanhando, pessoal? E ele colocou mol por litro. Na letra C e D, ele coloca grama por litro. Então, pessoal, fazendo conta em mol por litro ou grama por litro, você tem a resposta necessária. Então, vem e me acompanha. Pessoal, que você está em casa sentadinho agora, você já viu que reações orgânicas é um tópico, mas você vai ter que sentar e olhar. Vamos lá, concentração em grama por litro, concentração em mol por litro, como passar a concentração em grama por litro para mol por litro, e já que você está sentado, aquela angústia, aquele nervosismo, o pai falando assim, ô, tem que passar, moleque. E aí você, tá bom, eu vou estudar diluição e mistura. Beleza? Não esquece desse tópico. Mais uma tarefa para você essa semana. Vamos continuar, moçada? Olhando então o nosso texto. Questão número 24 fala sobre constante de ionização. Gente, toda prova de vestibular que esquece um pH, que esquece uma constante de ionização, que esquece um cálculo para fazer, esse vestibular está deixando a desejar. A questão 24 mostra para a gente a importância do equilíbrio químico. Então eu gostaria, olhando na tela comigo, moçada, constante de ionização do ácido salicílico e constante de autoionização da água, mostrando a força de ionização do íon. Será que a reação direta e a reação inversa, qual seria mais favorável? Moçada, deslocamento de equilíbrio. Olha embaixo o pH. Olha a concentração hidroxiliônica. Olha a concentração hidrogeniônica. Turma, em casa, você já olhou reações orgânicas. Em casa, você já deu uma olhada em soluções. Agora, em casa, você vai pegar essa constante de equilíbrio e passar o olho. Mas quando você pegar Kc, Kp, Ki, não esqueça do deslocamento de equilíbrio, não esqueça do pH. E olha, há 2 anos atrás nós tivemos soluções tamponadas e o bicho pegou para aquele bom aluno que deixou a desejar nesse conteúdo e fez a diferença para passar em medicina. Conto com você. Vamos continuar? Questão número 25. Ô professor, a questão 24 e a questão 25... Pois é. Eu estava reparando, vamos comigo aqui na tela. Eu estava dando uma olhadinha agora e eu percebi o seguinte aqui, gravando para vocês essa aula e torcendo, porque nós estamos a poucos dias da prova, então agora eu sou um torcedor, tá? Fanático por vocês. E eu diria o seguinte, nós vamos ver essa prova que teve uma repetição de assuntos. Tem um lado bom, porque se você manda bem em algum assunto, você vai acertar um monte. Mas eu fico temeroso pelo aquele aluno que deixou de estudar um assunto, porque esse pode correr o risco de errar 2 a 3 questões. Vamos acompanhar o texto comigo? Questão 26, moçada, ele fala da facilidade, ele fala, na figura acima, os hidrogênios presentes na molécula do ácido salicílico são divididos em 3 tipos. De acordo com a acidez, assinale a opção em que se apresenta a acidez desses hidrogênios em ordem crescente. Você já deu uma olhada em reações, você já deu uma olhada em pontos de pH, e vamos complementar essa questão 26 com uma linha de raciocínio. Os colegas essa semana vão fazer a resolução da questão 26, não percam, e é muito tranquilo. Vocês vão ter muita felicidade ao resolver essa questão. Vamos para a questão 27?
Da 27 à questão 29, se vocês pegarem as provas do CESP de 2001 a 2008, vamos acompanhar comigo aqui na tela. Pessoal, de 2001 a 2008, dá a impressão que o CESP pegou as provas antigas e colocou em tona. Voltou tudo. Vamos acompanhar? Quantas vezes vocês já deram uma olhada na glicose em estruturas abertas e fechadas, ou na comparação de glicose com frutose? Quando o aluno olha uma entalpia de combustão, quando o aluno olha uma reação com liberação de energia, ele começa a pensar, eu já vi isso em algum lugar. Sim, no nosso material tem várias questões com essa inserção. Daqui, vamos lá, vai. Precisa ser um bidu para saber que eles vão mexer com isomeria? Precisa ser um gênio para saber que eles vão dar uma olhadinha em entalpia de combustão e de formação? Então vamos acompanhar para ver o que vem pela frente e é o que você vai fazer essa semana. Beleza? Vamos dar uma olhada no texto? Questão número 27, tá? Ela fala a respeito, inclusive essa semana a gente vai comentar em sala de aula sobre os estereoisômeros, sobre os constitucionais, tá? E é um momento interessante de falar sobre as isomerias, a isomeria plana, a isomeria espacial, a isomeria geométrica, a isomeria óptica. Vamos dar uma revisada nisso juntos, tá? Agora, olha para mim, pessoal, aqui bem tranquilo. Moçada, o CESP não está fazendo nada de novo. Ele está pegando o velho, aonde vocês não tiveram participação desses textos, porque vocês estão fazendo vestibular em 2014 para 2015, o vestibular chama 2015, mas esses textos são 2001, 2002, 2003, 2004. Então, evidentemente que talvez um primo seu, um irmão seu tenha feito esse vestibular. Alguns conhecem porque são ratos de apostila, eles fazem tudo que aparece na frente. Mas isomeria é o segundo assunto. Aqui está faltando um assunto que cai no CESP em orgânica que não foi explorado na prova. Esse assunto eu vou pedir para você olhar agora. Não teve na prova, mas acrescenta, fora a isomeria, que você vai dar uma olhada em casa, dá uma olhada em polímeros, pelo menos os polímeros de adição. Vamos dar uma olhadinha, porque é uma paixão do CESP e eles vão voltar com essas questões. Então eu peço a reação orgânica, a isomeria e o polímero. Beleza? Vamos acompanhar o texto na sequência? Questão número 28 fala a combustão completa de 270 gramas de glicose gerou um cálculo estequiométrico, né, moçada? Tá? Porque eu tenho a massa do combustível, certo? Eu tenho a massa molar do combustível e aqui eu vou calculando massas de oxigênio, CO2 e água. Vale a pena lembrar que se a equação não estiver balanceada, você vai errar. Voltando à questão, a equação está acima, tá? Me acompanha aqui no quadro comigo. Ó, nós temos aqui, como vocês estão vendo, a reação está pronta, ela está balanceada, ele deu a massa do combustível, vamos deixar claro aqui, ó, porque tem a moçada que não sabe em casa, ó, tá? Espera aí, aqui, ó. Ele deu a massa desse carinha aqui, ó, que é o combustível, e vai pedir para você fazer uma relação ou com o comburente ou com os produtos formados, tá? Então é um cálculo estequiométrico, uma questão bacana, legal, que ele está explorando. Agora, olha para mim. Olha para mim. Você não sabe, mas não é uma grande paixão do CESP o cálculo estequiométrico. Cai nacionalmente como uma questão obrigatória. No CESP é às vezes. E quando cai, é uma conta simples. Caiu uma vez uma questão de cálculo estequiométrico, onde ela apresentava um alto grau de dificuldade, porque eles foram sinalizando as questões por letras.
e não por contas. Isso dificultou o entendimento da questão. Mas normalmente a questão é simples e para você que está acostumado com alto grau de complexidade, com rendimento, grau de pureza, excesso, reações em etapas sucessivas, pega uma questão dessa e fica até pensando, aonde está a sacanagem, tá? Então, cálculo estequiométrico de maneira simples para a prova. Próximo ponto, vamos dar uma olhadinha. Questão 29 é uma questão que eu fiz com a moçada na penúltima semana de aula, em sala de aula. Né? Então, assim, se na pior das hipóteses, decora a resposta e vai para a prova, beleza? Ele dá as entalpias de formação e com essas entalpias de formação você joga. Vamos dar uma olhadinha? Me acompanha aqui, pessoal. Eu tenho aqui na tela, vamos grifar, tá? Eu tenho aqui na tela um nome, chama combustão da glicose, tá? Vou voltar com vocês, um ponto, a equação, como eu disse, está pronta, vamos riscar essa equação aqui, ó. Ela está pronta, balanceada, a gente volta na questão e ele dá a entalpia, tá? Ele dá a entalpia de formação da glicose, a entalpia de formação do CO2 e a entalpia de formação da água, ok? Você vai substituir os componentes e delimitar o resultado. Lembrando que na equação, ele coloca aqui, pessoal, tá? Ele coloca aqui que é mais energia, ou seja, isso quer dizer ΔH negativo, beleza? Vamos dar uma olhadinha na sequência. Eu tenho aqui uma entalpia de formação para resolver a partir de uma combustão da glicose. Olha para mim, pessoal. Vamos retomar a linha de raciocínio? Você começou a semana olhando reações orgânicas. Pedi que olhasse a isomeria geométrica ótica, mas não esquecesse do polímero. Não é isso? Pelo menos de adição? Joia. Segundo ponto, soluções. Concentração em grama por litro, mol por litro, diluição e mistura. O cálculo estequiométrico é simples. Constante, Kc, Kp, Ki, Kw, pH, solução tamponada, esse é assunto top. Nós estamos terminando, nós vamos encerrar daqui a pouco, porque tem um assunto que vai aparecer 3 vezes. Tipo, professor, olha para mim, aqui ó. Se o cara não estudou esse negócio, ele vai rodar, tá ok? Então vamos lá, me acompanha no texto, moçada. Chegamos à questão 30 e 31. Para quem não acompanhou a prova do PAIS 3, eles fizeram uma questão imensa sobre eletroquímica. Quer ver? Olha para mim. Vamos acompanhar aqui no texto. Vamos acompanhar no quadro comigo. Moçada, na prova do PAIS 3 tinha uma questão de eletroquímica imensa. Pilha e eletrólise. Dá tempo. Hoje, dá tempo. 24 horas você revisa uma pancada de coisa. Mas dá uma passadinha no olho, pelo menos em agente redutor, agente oxidante, oxidação, redução, cálculo da DDP, pilha combustível. E na parte de eletrólise, faz um cálculo, leis de Faraday. Aquela formulinha que às vezes a gente fica constrangindo de falar, o tal do meti 96.500 vezes. Não esquece não, tá bom? Caiu na prova do PAIS 3, está em alta no CESP, caiu ano passado, estou aguardando. Vamos voltar? Vamos dar uma olhada nas questões? Questão número 29, desculpa gente, questão número 30 e questão número 31, tá? Está relacionado com a parte de ângulo, parte de átomos dispostos no plano, etc. Mas eu queria chegar ao comentário da questão 31. Ele faz um cálculo da DDP, onde o aluno tem que saber o maior menos o menor potencial de redução. E saber se o componente era um agente redutor ou um agente oxidante. Você não pode errar essa questão. Ou você não quer entrar na ESCS.
Você pode escolher, tá? Certo? Não tem como aliviar para você essa situação. Questão número 32 foi uma surpresa para mim. Olha para mim, eu quero conversar com você em casa. A questão número 32 para mim foi uma surpresa, porque no texto, que a gente vai olhar daqui a pouco, o cara comenta sobre a nomenclatura do cloreto de césio. Se é um composto iônico ou molecular. E isso, olha, eu acho que ainda tinha cabelo, só tinha cabelo preto na época que caiu essa questão. Assim, eles tinham que aproveitar, estava faltando uma questão, preciso encaixar uma questão na prova. Eu vou pedir nomenclatura, só pode. Porque quando eles pedem alguma coisa, eles pedem óxidos. Pedir uma nomenclatura de sais, tudo bem que foi ridículo, mas, enfim, foi uma surpresa. Uma surpresa fácil, mas foi uma surpresa, tá? Ok? Vamos dar uma olhadinha no texto? A questão número 33, o assunto é sobre radioatividade. A questão número 34, o assunto é sobre radioatividade. A questão número 35, o assunto é sobre radioatividade. A questão número 35 fala sobre as partículas e a onda eletromagnética. A questão número 34 fala sobre o tempo de decomposição. E ele vai falando sobre os cálculos que são necessários, a meia-vida, o tempo, o número de meias-vidas e etc. E a questão número 33, um gráfico considerando a intensidade da emissão radioativa em função do tempo. Moçada, olha para mim. Olha para mim, pessoal. Eu não sei radioatividade, eu me estrepei. 33, 34 e 35. Eletroquímica é uma paixão, radioatividade é a outra. Se tem 3 assuntos que um aluno não pode deixar de saber para ir para o CESP, é constante de equilíbrio e pH, teoricamente, radioatividade e eletroquímica. Tem algumas coisas que não foram comentadas com vocês que caem excepcionalmente na prova do CESP. Vamos lá. Separação de misturas. Alguns nomes, às vezes até deixados de lado pelos alunos. Tipo sedimentação, tá? Centrifugação, coisa desse tipo. Ok? Coloides, como nós comentamos, e efeito Tyndall, é um assunto que o CESP gosta e o mundo inteiro não pede, mas o CESP gosta. Para vocês é bom, porque vocês sabem disso, quem vier de fora tá no sal. Aliás, caiu o sal. Essa foi péssima. Eu gostaria de lembrar vocês que a prova está na sua mão. E nós, da equipe de Química, na cadeira de Química do curso Exatas, a partir desse instante que eu encerro a minha dica, só posso dizer a vocês que foi um prazer estar com vocês. E eu encontro vocês daqui a alguns anos nos hospitais. Um abraço e boa prova.